Glória a Deus. Cumprimente o teu irmão do teu lado. Dê um abraço nele. Fala que bom que você veio à casa do Senhor. Que bom. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 1 Reis. No capítulo 17, versículo 8. 1 Reis. Capítulo 17, versículo 8. Acharam? A palavra do Senhor nos fala assim. Então, lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa um dia, uma vez, um pãozinho só, muitos dias, né? Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos, Pai. Como é bom, Pai, ouvirmos a tua voz, sermos direcionados segundo a palavra que o Senhor tem colocado, ó Deus, no nosso coração. Cada louvor, Deus, cada pessoa que está aqui, ó Deus, prestando um culto ao Senhor, aqueles que estão trabalhando, Pai, fala conosco, Jesus. E que possamos nesta noite ouvirmos a tua voz e sairmos daqui, ó Deus, cheios, transbordando da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, antes deste evento em que nós acabamos de ler, havia em Israel uma crise moral muito grande. As pessoas, elas já haviam se dispersado, as pessoas, elas não estavam mais cultuando um Deus verdadeiro. Para cada situação havia um Deus. Havia a quem eles clamarem, mas não havia mais uma resposta do Senhor. E a Bíblia fala que Elias, então, começa a entrar em cena como profeta nesta época. Como homem que, ao abrir dos lábios, ele tinha o dever de falar da parte de Deus. O dever de ser a boca de Deus sobre a terra. E a Bíblia fala que, por causa desta crise moral,
As pessoas haviam se dispersado. Não havia mais uma adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. E a Bíblia então começa a falar que Elias, ele então confronta esta malignidade. As pessoas já tinham um coração dividido. E a Bíblia fala que a casa que ela é dividida, ela não prospera. Desde quando começou o culto, a pastora Rose já abriu, eu estava ali na sala e falei, olha, que sintonia legal. A abertura de culto e os louvores, tudo na mesma sintonia daquilo que Deus havia colocado no meu coração ontem à noite. Irmãos, por causa dessa crise moral, Elias, ele, sendo a boca de Deus na terra, ele tinha um dever de falar aquilo que Deus queria. E as pessoas, por estarem com seu coração dividido, uma casa dividida, não havia mais prosperidade sobre aquele lugar. Acabe, que era o rei desta época, como rei ele tinha um dever. E a Bíblia nos fala que o dever do rei era meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para fazer com que toda a sua terra, todo o seu povo pudesse então prosperar. O rei ele tinha um dever de conduzir o povo não somente de uma maneira política, mas também religiosa. Davi cumpriu isso muito bem. Quando precisava dele ter até a unção sacerdotal, ele cumpria. Porque ele sabia do seu dever. Que não era somente um dever político. Ele tinha um dever de homem de Deus para governar sobre um povo. E quando Acabe começa a governar, ele faz uma aliança terrível. Ele casa com uma mulher que ele não deveria casar. E ela então consegue fazer com que o seu coração ficasse um coração dividido. E o coração de Acabe então começa a adorar um outro Deus que não era o Deus verdadeiro. E Elias, muitas das vezes em que nós lemos esta passagem, principalmente a anterior, dá para ver que foi muito dura a profecia. A profecia, ela foi muito dura. A palavra fala que Deus pede para que Elias então profetizasse sobre Israel. E que ele anunciasse uma seca muito grande. Não seria uma seca por 1 ano, nem 2, mas por mais de 3 anos. Agora imagina uma palavra profética que vem sobre uma nação que precisava de água, de chuva para prosperar, porque principalmente naquela época se vivia muito daquilo que cultivava na terra. A terra precisava germinar e sem chuva, irmãos, imagina só. Só que ao profetizar, quando ele começa a profetizar, Elias também estava naquele lugar. Elias, ele estava debaixo da mesma palavra. Ele iria sofrer as mesmas consequências. Mas Deus falou para ele, olha, você lança a palavra e depois eu vou te tirar de cena. Eu vou te enviar para um lugar e eu vou te suprir todos os dias. Não vai faltar nada, absolutamente nada. E hoje é o nosso culto da família. E nós precisamos aprender como família a viver a prosperidade que Deus tem reservado para nós. A estarmos debaixo de uma palavra que faz com que tudo que Deus tem como plano e Ele já projetou sobre nós se cumpra.
E Elias então vai e profetiza uma falta de chuva, uma escassez muito grande. E antes deste relato, Deus falou para ele: olha, vai para um lugar, você vai ficar próximo de um ribeiro chamado Querite. Lá eu vou enviar corvos, todos os dias você será suprido. Agora imagina só, irmãos, você está à beira de um rio, daí a pouquinho alguém conhece o que é um corvo, sabe? O bichinho é legal. Ele é um animalzinho o quê? Uma ave que come carne, carniça. E não faltava nem carne, não faltava absolutamente nada para Elias. E Deus então começa a usar os instrumentos da natureza para servir Elias. A água que faltava para muitos não faltava para Elias. A carne que faltava para muitos não faltava para Elias. Até que, imagina só, não fala que quanto tempo que Elias fica na beira deste ribeiro chamado Querite. Mas nós sabemos que a profecia da falta de chuva durou aí aproximadamente 3 anos. Vamos colocar que Elias tivesse ficado ali 1 ano. Imagina 1 ano, não faltou nada na beira daquele rio. Até que Deus falou para ele: olha, agora eu não vou mais utilizar os instrumentos da natureza, os instrumentos naturais. Eu vou usar instrumentos humanos para te servir. Eu preciso falar com uma outra casa, com uma outra família. Eu preciso levar uma prosperidade tão grande na vida de uma mulher que nem me conhece, que nem sabe quem eu sou. Uma mulher que não teria possibilidade nenhuma de viver prosperidade. Primeiro que quando uma mulher ela viesse a perder o seu marido, ela, irmãos, ela não poderia sair trabalhando. Ela tinha que viver de uma oferta que chamava oferta das viúvas. Alguém tinha que cuidar. E a função de cuidar era do templo. Mas essa mulher não servia a Deus. Então não teria como ela ser suprida. E o relato que nós lemos vai falar que Elias, então ouve a palavra do Senhor e Deus fala para Elias: Elias, sai agora de Sarepta, daqui do ribeiro de Querite, e vai para Sarepta. Chegando lá, eu já ordenei uma mulher viúva, e Deus vai falando tudo, para te suprir. Ela vai te dar comida, todos os dias. E Elias, sem questionar nada, Elias sai e vai na direção da palavra. A obediência a uma palavra, a palavra de Deus, irmãos, ela quebra ciclos que nós estamos vivendo e que parece que não vamos sair mais desses ciclos. Às vezes nós estamos em ciclos de uma miséria familiar, de uma miséria financeira. E hoje eu quero ministrar, e eu estou ministrando para vocês, e nós iremos vencer todo o espírito de miséria familiar. Aquilo que já vem há anos, aquilo que você já está fazendo e parece que é assim, olha, todo mês você precisa contar moedas para pagar contas.
E você fala, mas Senhor, não sobra para nada. Não está sobrando para mais nada. Eu não consigo assistir um filme no shopping. Não consigo comprar a sandália que eu quero, fazer o cabelo que eu quero, a unha do jeito que eu quero. Porque existe um espírito de miséria que tem rondado e muito, principalmente o povo de Deus. E essa mulher, ela precisava ter um encontro verdadeiro com Deus para que este ciclo de miséria fosse então retirado, rompido da vida dela. Se Elias tivesse permanecido apenas ali no ribeiro de Querite, ele já teria muita história para contar. Não teria? Ele poderia falar, olha, hoje o corvo trouxe picanha. Né? Não, hoje foi maminha. No próximo dia não, hoje ele trouxe rabada. Né? Hoje ele trouxe músculo, vou fazer um caldo. Ele teria muita história para contar. E às vezes, irmãos, nós paramos em determinados momentos e fases da nossa vida que parece que está bom, ou que parece que nós não vamos sair dali, e que parece que é tão legal ficar contando moedinhas para pagar contas, que você já acostumou com aquilo. Deus faz isso com Elias. Elias, olha, você vai ter que sair de Querite e você vai para Sarepta. Porque se você ficar aqui, você vai acostumar com a picanha todo dia. Eu tenho algo muito maior para fazer. Não somente na tua vida, Elias, para você ver. Você tem visto, Elias, que eu estou usando a natureza para te servir. E eu vou usar agora pessoas também para te servir, Elias. Se Elias tivesse permanecido apenas ali, ele teria muita história para contar. E se você parar e permanecer apenas nessa fase que você está vivendo, que parece que está bom, o salário que você está ganhando, você já acostumou com ele. Irmãos, existe um espírito de miséria que precisa ser vencido. Imagina só, eu estava em casa pensando, imagina só. Nós temos uma mulher que saiu do Brasil e hoje ela cuida do BRICS, ganhando mais de 200 mil reais por mês. Não sabe nem fazer conta. Quantas vezes ela em entrevistas, ela ia fazer, não, porque 30 mais 30 é 70. A mulher nunca acertou uma conta. Hoje preside um banco. Quantas pessoas que ganham 50 mil de salário, 30 mil de salário, 60, 100, 20, 30, 15, 10. Mas tem muitas pessoas que já acostumaram a ganhar pouco, irmãos. Se Deus pode usar tanto quanto a natureza para nos servir e tanto quanto pessoas para nos honrar, está na hora de você se abrir para algo novo, para aquilo que Deus tem para você. Não acostuma apenas com aquilo que o corvo está te entregando, não. Tem algo muito maior. Tem algo muito maior, irmãos. E nós, às vezes, já estamos acostumados. Este ano, nós estamos fazendo 10 anos de igreja. 10 anos de ministério. Se eu pegar dentro desses 10 anos de ministério, o que você pode contar do que Deus fez com você aqui dentro? Porque às vezes para nós já estávamos tão bom e tão suficiente aquilo que já havíamos vivido em outros ministérios.
Já foi tão bom para você o que você viveu 2, 3, 4, 5 anos, seja na Assembleia, seja na Batista, seja na Renascer, seja onde for. Parece que foi tão bom o que você viveu lá, que já foi o suficiente, que parece que Deus não tem mais nada para você. Eu quero falar para você, eis que Deus fez nova todas as coisas, e para você Ele tem algo sobrenatural, ainda que Ele tenha que usar a natureza. Ele é Deus para te prosperar sobre esta terra, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha, não se contente apenas com querite. O que você pode contar que Deus já fez ou está fazendo através da sua vida aqui dentro deste ministério? Seria muito bom para mim falar assim, pô, está tão bom. Eu poderia ter parado com 8 anos só de pastor. Encerrei a carreira, tipo Paulo. Combati o bom combate, né? Guardei a fé e agora estou encerrando a carreira. Vou aposentar. Não é? O vereador aposenta com 8 anos. Por que pastor não pode? Segundo mandato pode aposentar, sabia disso? Já pode pedir aposentadoria. Com 8 anos o cara pode aposentar. E por que nós não podemos ser inteligentes? Nós precisamos ser inteligentes se Deus tem. Fala para o teu irmão assim, fala, irmão, Deus tem a natureza e também as pessoas para te servir. É para te servir, irmão. Se precisar do corvinho para você crer, ele vai mandar. Se precisar de uma viúva, vai mandar. Você vai ser canal de prosperidade, mas irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente para vivermos aquilo que Deus tem reservado para nós. Se Deus te colocou aqui, é necessário escrever uma nova história. Porque senão, sabe como é que eu vou viver? De passado. Aí ficou aquela música, eu nasci. Não tem esse louvor? Não? 5.000 anos atrás. Foi o pastor Pierre. Não é? Eu falei, pô, cadê o pastor Paulo? Na família do pastor Paulo, o pastor Paulo tem vergonha, a Renata tem vergonha, a filha da... Mas a sobrinha não tem vergonha não. Falei, pô, que legal, zoando o pastor Pierre lá no grupo, meu, que legal. Isso é bom, ter liberdade. Irmãos, sabe, nós precisamos escrever uma nova história. Deus tirou de uma terra, Deus tirou de um lugar para escrever uma nova história. Deus tirou Elias, sabe de onde? De Querite, estava muito bom. Agora vai para um lugar, como é que vai ser? Eu vou fazer nova todas as coisas, Elias. Você vai ser experimentado, você vai ser usado, Elias. Eu vou te abençoar, Elias. Olha, e muitas pessoas serão abençoadas por ti, através de ti. Deus pode, irmão. Deus pode fazer com que você come picanha todos os dias, ou você fica apenas no músculo. Ou comprando a coxa e contra a coxa, porque é o mais barato que tem. E eu amo coxa e contra coxa, mas às vezes nós compramos ela porque é o mais barato. É ou não é? Deixa eu ir lá, do açougue. Qual é a carne que está mais barata hoje? Você chega e pergunta para o açougueiro, o que tem de promoção? Vai chegar o momento, e esse momento vai chegar, qual a melhor carne que você tem aí? Ah, contra filé. Ah, tá com 3 dedos de gordura, é esse mesmo. Vou fazer um churrasco lá em casa. Não, como é que tá a picanha? Não, com 4 dedos, é essa mesmo. 1 dedo de carne e 4 de gordura, é essa mesmo. Vamos entupir as veias. Mas é assim, irmãos. Às vezes nós chegamos, já tem tanta coisa que já estou contando moeda, porque só dá para comprar 1 quilo.
porque só dá para fazer isso, porque só dá para fazer aquilo, irmãos, em nome de Jesus. Este ano é ano de você fazer o quê? Provocar milagres. Se tem lá o teu patrão, chega para ele assim, ô patrão, aumenta meu salário aí. Ah, mas pastor, o senhor não sabe como é difícil conversar. Irmãos, um não você já tem. Ora para Deus mandar de maneira sobrenatural, então. Essa é para usar a natureza, que use a natureza. Elias experimentou tanto quanto a instrumentalidade natural da natureza e a instrumentalidade humana, Deus usando. E Deus pode usar tanto quanto pessoas. Você de algo, fala assim, chega aqui, ó, Deus mandou te entregar uma oferta, toma. Ô fulano, você não pediu não, mas eu vou aumentar o teu salário porque você é bom de serviço. Não, você é tão bom que eu vou dobrar o teu salário. Aí Elias pega e chega na casa não, antes de chegar à casa, ele chega na porta da cidade e ele avista a mulher. Elias perguntou se ela era a viúva que Deus havia falado? Não. Ele olhou para ela, ele tinha certeza que ela era a mulher que Deus havia enviado. Ela estava lá na porta da cidade, fora da cidade, catando alguns cavacos que a Bíblia fala, alguns pedacinhos de madeira, para fazer alguma coisa no fogão a lenha dela. A lenha, né, não era gás. Tinha gás, não. E ela então está ali e Elias olha para ela e fala assim, mulher, ela, oi, traz para mim uma vasilha de água e vírgula. Não foi isso que Elias pediu? Elias pede para ela uma vasilha com água. Logo após, ela já sai imediatamente para buscar a água para Elias. E Elias, Deus só dá aquele estalozinho. Elias, você não acessou a necessidade dessa viúva. Aí Elias pega e fala, calma aí, é uma caneca de água e também um pãozinho para eu comer. Aí ela parou. Enquanto Elias havia pedido somente a água, ela estava pronta para poder servir Elias. Por quê? Porque a água não dependia nada dela. Ela não iria romper limites algum ao entregar água. A água Deus faz, dá em um rio, nasce lá. Você não tem domínio nem controle sobre ela, é Deus quem manda. Não teria preço, não teria valor. Elias não havia cessado pedindo água. Havia uma necessidade naquela casa. E havia um espírito de miséria muito grande. Mas ele não era acessado pela água, e sim pela comida. E Elias falou assim, ô moça, aquele profeta do interior, né? Da roça, ô moça, é porque também, moça, eu também estou com fome, moça. Com fome? Tem como trazer um pãozinho? Oh, meu Senhor, tão certo como vive o teu Deus, eu só tenho lá em casa um pouquinho de farinha e na botijinha de azeite, tá sabe, olha, o negócio não vai dar. E olha, o senhor está me vendo aqui catando os cavaquinhos? Estou. É para chegar lá em casa, como eu não tenho mais perspectiva de prosperidade, como eu não tenho de onde mais tirar, como eu não tenho onde e mais o que fazer, é para eu e o meu filho. Comeloemos e tão somente morreremos.
Porque depois de comermos, cessou, acabou. Não terá mais comida, não tem. Nós vamos morrer. Já tentei de tudo. E Elias fala para ela: beleza, você pode fazer o que você quiser, mas primeiro, faz para mim. Agora ele muda de pão, agora eu quero um bolo. Eu vou intensificar o negócio. Não é? Antes eu pedi para você um pãozinho, você questionou, agora eu quero um bolo. Bem gostoso. Eu não quero saber como é que está a tua casa. Eu quero que você entenda que eu sou um homem de Deus, eu sou um profeta sobre a tua vida, mulher. Vai lá, faz primeiro para mim. Irmãos, parece loucura. Parece que se você fosse hoje, e tem pessoas que ao ouvir uma ministração dessa, falam assim, aquele era um pastor dessa época que gosta de extorquir as pessoas. Está extorquindo. Porque não pode, a pessoa tem só um pouquinho, ela não tem quase nada, ela já é pobre. Como é que a pessoa pode ficar lá pedindo dízimo, pedindo oferta? Como assim? Não está vendo que ela é tão miserável, não está vendo que ela não tem nada? Irmãos, Deus tinha uma prosperidade tão grande, mas tão grande para aquela família, para aquela casa, mas ela tinha que vencer dentro dela o espírito de miséria. E às vezes nós estamos como esta mulher na história. Sabe aonde? Na água. Entregar a água é facinho. Oi, irmão. Entregar água é fácil, não te custa nada entregar água. Entregar água é facinho. Entregar dízimo, entregar, sabe, você já sai de casa e fala assim, pega lá, hoje eu vou entregar R$ 5 de oferta, você já até, você não esperou nem o Espírito Santo falar com você. Eu já vou entregar isso, já vou separando aqui, peraí. Entregar água é facinho, irmão. Irmão, entregar água é muito fácil. Entregar água na hora que a hora do dízimo minha oferta, lá, envelopinho, cadê? Diácono, presbítero, envelopinho aqui, por favor. Deixa eu entregar a minha água. Mas, quando o Espírito Santo de Deus acessa algo em nós e pede para nós não mais a água, e sim o pão, irmãos, dói. Porque na grande maioria das vezes nós temos sobre nós um espírito de miséria. Só cumprimos, por isso nós somos limitados. É por isso ainda não vivemos o sobrenatural de Deus. Porque eu não tenho coragem de avançar. E se eu der, o que o meu marido vai falar? O que a minha esposa vai falar? Como é que é isso? Irmãos, não tem como prosperar se você não sair da aguinha para o pão. Não tem como prosperar. Se você for parar para viver e contar, talvez a tua história até aqui tá bom, já é o suficiente, dá para você contar já a história para neto, para bisneto, tantas coisas que Deus já fez para você, já fez através de você, mas será que Deus não tem algo ainda maior? Será que tá bom apenas querite? Será que tá bom apenas a água? Deus precisa cessar em nós. Só é rompido, só pode ser rompido esse espírito de miséria. Porque assim, o espírito de miséria que nos ronda é, se eu der, vai faltar. Se eu dizimar, como é que eu vou ser? Não dá para comprar. Irmãos, você não sabe ainda o que é prosperidade. No ano passado, eu vou contar hoje o meu testemunho, que tem quase um ano. O nosso testemunho. No ano passado, eu levando o Atos para a escola, e aí o Azar também tem que vir atrás, e quando eu estava pequenininho, eu tinha que arrastar no colo, era 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, então 2. Aí os 5, na época o Azar estava ali dando uns 8 quilos, quase 10 quilos, quando começou.
aí com ele para a escola, ela leva o Atos. Aqueles 10 quilos, na volta parece que era 50, né? O braço dói, aí dorme, parece que triplica o peso. Aí eu, indo para a escola, e eu sem falar com Deus, falei, Deus, eu não estou aqui reclamando, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo muito melhor para mim. Tinha já comprado um chinelo havaiana preto e ele já tinha, lá onde é o dedão, ele desgasta, né? Chinelo desgasta, no calcanhar e no dedão, né? Eu falei, Senhor, esse chinelo já está quase comendo o meu dedão aqui já. Todo dia caminhando, eu falei, Senhor, eu não vou falar com a minha esposa assim, vai de ônibus para o serviço e eu, né, vou ficar aqui porque eu vou levar os meninos na escola de carro. Eu não vou tirar dela o que ela tem. Eu preciso ter algo para mim. Aí, eu falei, Senhor, mas eu não tenho de onde. O que eu vou fazer para comprar outro carro? Não dá. Tudo que nós temos hoje, nós colocamos já. Nós temos uma finança muito ajustada. E Deus falou comigo assim, eu posso te dar. E eu estava orando, Deus falou assim, eu vou levantar uma pessoa e você vai ser abençoado. Eu lembro, antes de acontecer isso, na célula lá em casa, eu falava, Deus vai me dar um carro. Não sabia como. Deus tirou uma pessoa de um outro estado. De um outro estado, irmãos. E através de algo que, sem nenhuma intenção, eu ajudei essa pessoa. E quando completou a ajuda que eu havia dado para ela, nós, na verdade, ela falou, pastor, está aqui, pastor. E um dia ela estava lá em casa e ela viu como é que tinha que, todos os dias, tinha dia que estava chovendo, tinha que voltar debaixo de um guarda-chuva, molhava todo, suava todo. Eu falei, Senhor, eu preciso de um segundo carro. Aí você começa a pensar, como é que eu vou fazer para pagar IPVA? Eu quero saber, é o mesmo Deus que deu o carro, dá o dinheiro para pagar o IPVA, irmãos. Colocar gasolina. Nós temos que parar com esse espírito de miséria. Irmãos, eu lembro que eu orava, a gente orava, falei, Senhor, Deus nos deu um carro. Eu não utilizei um centavo, nós não nada nosso. Deus utilizou uma instrumentalidade humana para nos abençoar. O carro é 2 vezes o preço dele do que o que nós tínhamos. Que é o carro que vocês veem, que a pastora vem mais cedo com um, eu fico lá, depois vem com outro, depois não empresta para outro ir embora para casa, e aleluia! Sabe por quê? É porque eu não parei em Querite. Eu não estou em Querite. Eu quero muito mais do meu Deus. Se o sol nasce para o justo e para o injusto, e tem muita gente vivendo prosperidade, irmãos, eu não quero saber se eu tenho 1 ano de empresa, 2 anos, 3 anos. Eu quero saber que o Deus Todo-Poderoso pode mudar a minha sorte e a tua sorte, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus. Mas você viu que havia uma grande barreira no coração daquela mulher? Enquanto o profeta havia pedido apenas água, enquanto Deus tem te pedido apenas água, que não te custa nada, tá bom, tá suficiente, tá legal. Você vai permanecer em Querite. Aí ele chega lá e fala assim, ô fulana, tem água e pão. Pão eu até tenho, mas... É este mas que entra na grande maioria das vezes para interromper a prosperidade que Deus tem para nós. É este mas que traz um espírito de miséria. Senhor, eu posso até me tornar um dizimista, mas vai faltar para tal conta, porque eu já fiz cálculos. O teu cálculo é humano. Como é que eu posso prosperar? Eu falei com Deus, Deus, algo no ano passado foi uma bênção de prosperidade da nossa vida. E eu falei, Senhor, eu tenho algo para poder fazer. Tinha uma situação para eu poder resolver. Eu falei, Senhor,
se o Senhor interferir, eu nem sei se isso vai acontecer. Mas se o Senhor fizer, eu sei que o Senhor pode fazer. Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou dar X de oferta para uma pessoa e vou dar X de oferta para a igreja. No outro dia, Deus enviou uma pessoa para poder, então, cumprir aquilo que estava no meu coração para fazer. Então, irmãos, vocês têm pastores que não têm limites para com o Senhor. Nós nunca fomos uma pessoa que limitasse o poder de Deus. E está na hora de você parar de apenas viver daquilo que é água. Tem quanto tempo que você precisa de fé? Fé. Você não precisa ver, não, é crer. Se Deus falou ao teu coração, imagina só. Se Deus fala para a gente esse ano assim, olha, esse ano nós vamos comprar um imóvel para a igreja. E aí? E se ele pedir o pão para você? E se ele te pedir o único pão que você tem? Irmão, se Deus me pedir os 2 carros, eu entrego. Problema nenhum. O mesmo Deus que deu 2 para dar 4. Pode dar um para mim, um para a pastora, e depois um para o Atos e um para o Azar, quando completar os 18 anos. Pode dar 4, pode. Por que não? Por que não? Mas aí é que está. Quando chega o momento de Deus tocarmos em nós para romper aquele ciclo que está lá, tem gente que está 3 anos, 4 anos tá na mesma posição na empresa e não vive nada novo ali. Está conformado? E aí? Na hora que pedir para você o teu pão, estava pedindo para ela todo o suprimento dela e do filho dela, irmãos. Parece ser quase que uma covardia do profeta. Se você olhar com olhos naturais, vai assim, que profetazinho covarde. Não se faz isso com as pessoas. Mas não. Ela precisava ser acessada. Ela precisava vencer um limite. Ela estava apenas na água, naquilo que a natureza estava dando. Ela não tinha experimentado ainda o que era o poder de Deus. Deus tinha que levar salvação para aquela casa. E ela falou assim, ô profeta, tenho, beleza, tá ali, traz para mim. Só falei, não faz para você primeiro, nem para o seu filho primeiro, traz para mim. Segundo a palavra que Deus me deu, traz para mim. Porque aí começa, irmãos, porque a partir de hoje não faltará mais farinha na tua panela, nem azeite na tua botija. Irmãos, aquela mulher falou, o quê? Como assim? Eu sou viúva? É isso mesmo? Foi lá, amassou, fez um bolo, que treco deve ter ficado grandão. Se tivesse um chocolate, ela falou, vou mandar um chocolate ainda, aqui por cima. Toma, profeta! Chegou lá o profeta, a história não conta né, se ele comeu, nem nada, tá ali, né? Claro, estava com fome, né? Mas imagina só, ela pegar, depois ela voltar. Ué, eu tirei a metade, fiz para o profeta. Vim agora para poder fazer a outra metade para o meu filho, para a gente comer e morrer. A panela está cheia. Como assim? Quem entrou aqui na minha casa e colocou mais farinha na panela? Quem entrou aqui na minha conta e colocou dinheiro? Quem é essa pessoa que foi lá em casa, lá naquele negócio do carteiro lá? Quem é essa pessoa? Olha só, não faltou. E agora imagina outro dia. E a perspectiva do outro dia, que é assim, né? Porque quando nós entregamos o pão, o que nós pensamos? E o outro dia amanhã, Senhor. Deus, eu ouvi a tua voz, Espírito Santo.
Senhor falou comigo para entregar R$ 1.000 de oferta, Senhor. Senhor, não, o Senhor pediu para entregar 4.000, 5.000. Senhor, o Senhor pediu para entregar tudo que eu tinha na minha conta. Lá era, meu Deus, eu estava guardando por uma aposentadoria, Senhor. Estava lá, o Senhor pediu para entregar tudo na tua obra, para suprir alguma coisa na tua obra. E amanhã, Senhor. Aí aquela mulher volta lá no outro dia, tipo assim, deixa eu ir lá ver agora se Deus é Deus. Rapaz, ontem nós comemos tudo que tinha e a panelinha continua cheia. E a botija do azeite está cheio. Imagina que loucura, todo dia ia lá e pegava uma, tirava e não acabava, irmãos. A Bíblia fala, aqui encerra, com certeza deve ter ficado ali até encerrar os 3 anos, que nenhum dia faltou farinha, nenhum dia faltou azeite na casa daquela mulher. Sabe por quê? Porque quando Deus acessou aquele limite que ela tinha, irmãos, aleluia! Ela não teve medo nenhum de honrar o profeta. Ela não teve, ele representava a igreja. Ela não teve momento nenhum de falar assim, eu vou reter. Não, ela não reteu. Ela só falou da dificuldade dela, mas todos os dias tinha lá azeite e tinha farinha. Imagina, irmão, que loucura. Quem ia lá? Imagina o anjo chegando de noite, todo mundo dormindo, né? Com um sacão de farinha e enchia. Eu estou falando não é do anjo. Mas Deus pode fazer multiplicar lá dentro mesmo. Tirava e não acabava. E o azeite, imagina, hoje vai tudo com azeite. Hoje vai ser cordeiro com azeite, amanhã vamos passar farinha aí e fritar o cordeiro. Tem farinha para fazer fritura, tem farinha para o pão, tem farinha para tudo. Mas você viu? Que dificuldade foi para aquela mulher, havia nela uma resistência. E há em nós, quando nós temos pouco, e quando o pouco que nós temos, parece que para nós é tudo. Irmão, você não sabe ainda o que é o tudo de Deus. E ela foi lá, e ela então entrega. A água não custaria, mas o pão custaria. Até mesmo no teu ministério, para fazer fluir, acontecer o teu ministério, chega de entregar a aguinha. A água está fácil. Tá na hora de você entregar um pão no teu ministério. Ser um líder melhor, um pastor melhor, um membro melhor. De falar assim, pastor, olha, debaixo daquela palavra que o senhor ministrou, eu lembro da Hélida testemunhando aqui. O senhor falou, já que o senhor falou que vai provocar milagre, eu vou orar. Já que o senhor falou, saiu uma palavra, imagina só, irmãos, a responsabilidade o Senhor me deu para poder profetizar sobre a tua vida. Se você quer realmente um dia, quem que tem um sonho de entregar, sei lá, R$ 10.000 de dízimo? De dízimo, viu, irmão? De dízimo. Só de dízimo. Se você entregar R$ 10.000 de dízimo, você ganha quanto? Ué, a Dilma ganha mais que você. Hã? Ué? Ué, gente, sabe o que precisa fazer? Crer na palavra. É a palavra que faz com que o azeite multiplique e a farinha não acabe. Quantas pessoas estão ocupando posições que eram para você estar ocupando? Mas porque teve coragem. Quantos são vereadores que eu sei, irmãos, que são e tem vários, não sabem nem ler. Tem 8ª série. Fez lá, formou, não tem uma faculdade e estão legislando sobre nós. Por quê? Porque nós não ocupamos os lugares que era para a gente ocupar. E se você quiser, Deus te coloca em qualquer posição, Ele pode te colocar. Hoje eu sou empregado, amanhã você pode ser patrão.
É assim que é Deus, e é assim que Deus faz, e é nesta palavra que eu me sustento, é nessa palavra que eu me coloco, é nessa palavra que eu quero viver. O que o Senhor precisa te pedir hoje para te mostrar a sua miséria? Se Ele pedir a água para você, você nunca vai enxergar o espírito de miséria que ronda a tua casa e ronda você. Permita com que o Senhor peça o pão, porque só a partir do momento em que Ele te pedir, te acessar pelo pão, fala, aleluia, Senhor. Quando pede o pão, parece que é. E agora? Acessou, viu, Senhor, como é que está o meu coração? Vi. Filho, eu posso te prosperar. Mas primeiro você precisa levar Isaac lá. Ô, Abraão, eu te falei, Abraão, que eu ia te fazer uma grande nação, mas se você ficar com o teu coraçãozinho em que Isaac é a tua água, a tua água, a tua água, e a hora que eu pedi-lo como pão, e a hora que eu pedir Isaac como pão, você vai ter coragem, Isaac? Ou você está preso ainda em quê? Senhor, eu vou levar o meu pão para o altar. Eu vou levar, Senhor, tudo que eu tenho. Não dá mesmo. Senhor, aí eu vou confiar no Senhor. Eu preciso viver prosperidade. Eu preciso sair deste ciclo que é todo ano, meu Senhor, não entendi. Não, meu Deus, não é isso que Deus quer. Para de falar assim, eu não tenho dinheiro. Aleluia, entreguei o meu pão. Lançai o teu pão sobre. E aleluia, permita com que o Senhor, depois eu falo, depois de muitos dias, caiu o pão sobre água ser recolhido depois de muitos dias, já virou. Mas Deus é Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se Elias tivesse parado apenas na vírgula, quando ele falou para ela assim, filha, traz para mim a água, por favor. Estou com muita sede, eu caminhei muito de lá de Querite até aqui em Sarepta. Eu estou com muita sede. Se tivesse parado ali, aquela mulher ela não tinha sido acessada na sua miséria. Ela estava vivendo um momento de uma grande luta, de uma grande dificuldade. E tudo que ela tinha, ela estava guardando ainda. Sem nenhuma perspectiva, a perspectiva que tinha era a morte. E às vezes tudo que nós guardamos é para que, Senhor, é somente para isso, não dá para mais nada, Senhor. Você precisa entender que aquilo que Deus tem colocado no teu coração é exatamente o acesso que Ele precisa ter para te fazer viver uma prosperidade que você jamais viveu. Ele precisa acessar as áreas que estão neste ciclo de miséria. Ele precisa acessar o seu coração. Sabe, eu estava orando desde ontem à noite com relação a essa palavra. E eu falei para Deus, Deus, eu sei que todo mês o Senhor tem suprido e tem mandado, Senhor, mas eu não quero todo mês, a despeito dessa igreja, a gente ficar com os cabelos brancos. Será que Deus vai usar alguém? Será que como é que vai ser? Como é que será amanhã poder pagar as contas? Enquanto você não for cessado na sua vida financeira, a igreja nunca irá prosperar. A igreja só irá prosperar. E este ano nós só vamos poder derrubar aquele outro lado ali todo e fazer do mesmo jeito que nós fizemos aqui, fazer do outro lado ali, do lado que tem as salinhas. Se você entender essa palavra.
Porque senão nós sempre iremos ficar mendigando as coisas. Para que Deus prospere a casa dele, é através de você, de mim. Somos nós que ele escolheu. Foi a viúva de Sarepta. Aqueles que aparentemente só têm a farinhazinha e um restinho de azeite. Mas, aleluia, fomos nós que Deus escolheu. Fomos nós que Deus escolheu para trazer prosperidade sobre este lugar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus vai nos prosperar. Aleluia. Começa a orar agora no teu lugar. E fala, Senhor,